Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos esperar o Instagram entregar aqui essa live. Ciclos se fecham, outros vão começar. Tudo renasce, hora de acreditar. Deixa ir, deixa fluir. O que passou já não está aqui. Sinta um novo, deixe entrar. O ciclo é vida, pronto pra girar. Os aprendizados ensinaram a crescer. Os sorrisos que ficaram nos fazem viver. Abra o coração, deixa o amor se expandir. A cada fim há um novo porvir. Deixa ir, deixa fluir. O que passou já não está aqui. Sinta um novo, deixe entrar. O ciclo é vida, pronto pra girar. O ontem é semente, o hoje é plantar. O amanhã floresce onde você cuidar. Respire profundo, sinta o pulsar. A vida é um ciclo pronto pra mudar. Deixa ir, deixa fluir. O que passou já não está aqui. Sinta um novo, deixe entrar. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos ao Café com Cura. Esse quadro acontecerá durante todo o mês de julho e teremos convidadas super especiais para a gente falar sobre o feminino, sobre cura, sobre esse resgate da nossa essência que se perdeu ao longo dos anos. Então, o tema dessa aula de hoje será relacionamentos que adoecem e o caminho de volta para si. Então, se você sente que em algum momento da sua vida você se perdeu de si, perdeu a sua essência, se moldou para caber na vida de outras pessoas, essa aula é para você. Bom dia, seja bem-vinda. Então, ao longo de todo o mês de julho, às quartas-feiras, às 8h30 da manhã, nós teremos o Café com Cura. A princípio será durante o mês de julho, o mês do meu aniversário, e eu escolhi presentear vocês com essas aulas. E a partir do momento que você já está aqui, você já está trazendo uma expansão de consciência para você. Você já está recebendo um nível de consciência mais elevado, já está despertando, já está criando consciência dos lugares onde você tem se diminuído, tem se encolhido, né? Então, vou falar um pouquinho aqui da minha história. Vou só esperar para ver se o Instagram entrega um pouco mais aqui. Bom dia, Mari, seja bem-vinda. Já peguei um chazinho aqui, ó, para aquecer nesse frio. Bom dia. Mari será a nossa convidada da próxima semana. Eu já estava aqui adiantando que esse quadro, Café com Cura, a princípio irá acontecer em todo o mês de julho, às quartas-feiras, que é o mês do meu aniversário, e eu escolhi presentear as minhas seguidoras com essas aulas para que a gente possa falar sobre o feminino, sobre cura, sobre o que mais é possível. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Jurema, sejam muito bem-vindas. Então, para quem não me conhece, muitas pessoas novas aqui nesse perfil, eu sou Loiana Chaves. Hoje eu ajudo mulheres a limpar suas feridas emocionais através da limpeza uterina. E o meu porquê, o porquê de estar aqui fazendo isso hoje, iniciou lá em 2019. Na verdade, durante toda a minha vida, o meu maior desafio foram os relacionamentos. E eu vivi relacionamentos bem desafiadores, mas isso começou lá atrás, ainda na minha infância, onde eu aprendi a odiar os homens.
Então, isso foi algo que me acompanhou durante toda a minha vida, durante uma boa parte da minha vida, e isso fez com que eu projetasse nos meus relacionamentos essa raiva que eu tinha do masculino. Porque quando a gente desenvolve essa raiva do masculino por algumas questões, seja no relacionamento com o nosso pai, ou com a figura de criação que esteve ali no início, que nos criou, né, que nos educou, nós vamos trazer esses desafios para o nosso relacionamento. Então, eu trouxe algumas feridas da minha infância, ferida de rejeição, de abandono, e essa questão com a figura paterna, que eu precisei durante toda a minha vida lidar com isso, só que eu não tinha a menor consciência. Então, eu desenvolvi muito ciúme no meu relacionamento. Eu dizia que nenhum homem nunca iria me fazer de trouxa, de idiota. Então, assim, os meus relacionamentos eram atraídos para que viessem validar essas minhas feridas. Se eu excluo o masculino da minha vida, eu vou atrair relacionamentos que condizem com as minhas crenças, com tudo aquilo que eu sinto dentro de mim. Então eu fui me perdendo de mim, fui me moldando para caber na vida de outras pessoas, com medo de ser abandonada, com medo de ser rejeitada. E isso criou um caos para minha vida, porque quando uma área da sua vida não vai bem, as outras vão desandando, porque a prosperidade é um ciclo completo, né? A gente não exclui nenhuma área da vida. A prosperidade é quando todas as áreas estão andando em harmonia. É claro que desafios irão acontecer, mas é preciso ter um fluxo contínuo em todas as áreas. Então, se você sente que em algum momento da sua vida você se perdeu de si, essa aula é para você. E como eu disse lá no início, só de você estar aqui, você já está expandindo a sua consciência e com certeza você vai conseguir ter clareza das situações que se repetem na sua vida. Então, o meu porquê de estar aqui hoje foi que antes de eu guiar mulheres no seu caminho de cura, de reconexão, eu precisei encontrar o caminho de volta para mim, o caminho de volta para casa. E isso foi um processo contínuo que ainda continua, né? Porque esse processo é um processo que exige paciência, que existe acolhimento, que existe calma, porque você não consegue dissolver essas crenças e essas feridas da noite para o dia. Então, é um trabalho como tomar banho e escovar os dentes. Todo dia você precisa fazer um pouco. Então, toda essa minha vivência de rejeitar o masculino, a figura paterna, da ferida de rejeição, do abandono, teve um preço muito alto na minha vida. A minha vida afetiva começou muito cedo, né? Começou com 15 anos, porque o meu inconsciente dizia que eu odiava os homens, que eu não queria que eles fizessem comigo o que a figura paterna, né, representava para mim, que ele fez com a minha mãe e com outras pessoas, né? Porque aquilo ali vai marcando muito profundamente. Bom dia, Hilda. Vai marcando muito profundamente a criança, né? Quando você olha a sua figura de cuidado e tudo que ela deveria ser para você, ela não é, aquilo ali te gera um trauma, te abre uma ferida muito grande. Então, por mais que eu dissesse que eu não queria me relacionar com ninguém, né, de forma inconsciente, racionalmente eu queria me relacionar. Então, a minha vida afetiva começou com 15 anos, e eu já desenvolvi muitos problemas uterinos. Logo ali com 17, com 18 anos, eu já tinha muitos problemas uterinos, porque o preço que eu paguei por rejeitar esse masculino, por excluir os homens da minha vida, foi uma energia muito masculina no meu campo. Aquela energia que rejeita, né, que quer ser melhor e maior do que os homens. Então, o custo disso na minha vida foi uma energia masculina predominante no meu campo. E é claro, o meu útero iria adoecer desde muito cedo.
E também os relacionamentos que eu comecei a atrair para minha vida. Relacionamentos desafiadores, onde eu tinha muito ciúme, insegurança por conta da ferida de rejeição, por conta da ferida do abandono. Então tudo isso veio trazendo esses desafios ao longo da minha vida. Tudo que você escuta lá na infância, aquilo ali vai criar o seu modelo de vida. Então, qual foi a imagem que você construiu dos homens, né, lá na infância? Para os homens que estão aqui também serve, né? Qual foi a imagem das mulheres que você construiu lá na infância? Ou você ouviu a sua mãe falando muito do seu pai? Quais foram as frases que você ouviu, né? Eu separei aqui algumas frases normais que a gente escuta muito, né? Que é: nunca dependa de homem, homens são todos iguais, homens não prestam. Então tudo aquilo ali vai moldando a sua forma de ver o masculino. E aí eu começo a rejeitar esse masculino. E tudo que eu rejeito gera uma compensação. Ou eu vou me tornar uma mulher guerreira, aquela mulher fortuna, aquela mulher que quer dar conta de tudo porque ouviu que não podia depender de homem, que os homens iriam te fazer sofrer. E aí eu começo a ir para a guerra, ir para a vida guerreando. E isso vai influenciar negativamente não só a sua vida afetiva, vai influenciar também a sua vida profissional. Aqui nós falamos de relacionamentos que adoecem, mas o primeiro relacionamento que vai te adoecer é aquele que você tem com você mesma, né? Se você não consegue lidar com você, se você não consegue dissolver as feridas que você traz dessas questões que foram nascendo, você vai externar isso para o mundo. E o resultado, o preço é alto, né? Então, essas frases, essas crenças que nós trazemos vão se cristalizando no nosso corpo. E a compensação que se gera por você ter essa energia muito de guerreira, você vai começar a adoecer seu útero, né? Porque quando você é a mulher que dá conta de tudo, é a guerreira, é a forte, tudo bem. Não tem nada de errado nisso, mas a sua compensação, o seu preço vai ser a exaustão, o esgotamento, porque essa mulher, uma hora ela vai cansar de ser a guerreira, ela vai cansar de ter que dar conta de tudo sozinha. E aí o que vai acontecer? Virão os sintomas, porque o interno já vai estar transbordando. Eu fui a mulher guerreira por muito tempo, exato, e esse preço que a gente paga por querer dar conta de tudo foi o preço que eu paguei. Das duas formas, eu adoeci o meu útero e atraí relacionamentos desafiadores a minha vida inteira. Esses homens que surgiam na minha vida, eles vinham validar as minhas crenças, porque a segunda compensação é: você vai atrair homens com o feminino ferido, né? É como se fosse um espelho. Então, automaticamente, você vai começar a atrair pessoas onde você vai validar tudo aquilo que você sente. E aí só vão mudando os personagens. Você vai repetir esses ciclos. E essa consciência eu comecei a ter com 35 anos. Eu vou fazer 41 no próximo domingo. Então, 35 anos da minha vida, eu tive muitos relacionamentos. Então, automaticamente, não só eu fui acumulando esse lixo emocional desses relacionamentos, como fui adoecendo cada vez mais o meu útero, né? Além desses relacionamentos que vinham me rejeitar, que vinham me invalidar como mulher, é porque isso era uma invalidação que eu tinha dentro de mim. Então, essa energia de contração que a gente tem, aquela mulher rígida, que não consegue se entregar, que não consegue se entregar dentro de um relacionamento, ela traz essa energia de contração. Tá fazendo sentido aí para vocês? Né? É um pouco da minha história, mas que está totalmente ligado aqui com o que a gente vai trazer aqui da limpeza uterina.
porque a limpeza uterina ela vem para trabalhar todas essas feridas, para dissolver esses nós que a gente vem guardando ao longo da vida. Então, eu trouxe uma colinha aqui, tá, gente? Para eu não perder nada. Então, quanto mais eu vou excluindo esse masculino da minha vida, mais eu vou adoecendo e mais eu vou atraindo esses relacionamentos desafiadores. E com isso você vai guardando e se conectando com a energia das pessoas, né? Você vai criando laços, você vai se conectando com a energia do caos dessas pessoas e tudo isso vai se acumulando no seu útero. Então, dentro da limpeza uterina, nós temos um protocolo de divórcio energético. Por quê? Eu comecei lá na adolescência a me relacionar. Eu criei um vínculo com essa pessoa. Então, as minhas feridas fizeram com que esse relacionamento não desse certo. E aí eu fui me relacionando com outra pessoa. Aqui nesse relacionamento eu já comecei a projetar também as feridas que esse relacionamento aqui abriu dentro de mim, fora as que eu trouxe da infância. E aí você vai criando esses laços energéticos ao longo da sua vida. E o que acontece? Você vai começando a se sentir pesada, cansada. As áreas da sua vida começam a não fluir, porque você também está carregando a energia dessas pessoas com as quais você se relacionou. As nossas emoções, elas são energias. Então imagina, você foi acumulando toda essa bagagem emocional negativa dessas pessoas e a sua energia começa a ficar em baixa. Você começa a ter ciclos menstruais bem dolorosos, intensos, candidíase de repetição, cistite. As mulheres que têm esse arquétipo da guerreira, da fortuna, adoecem principalmente úteros e ovários, onde nós trazemos a nossa expressão para o mundo. Deixa eu beber um chazinho aqui. Então, conforme eu vou adoecendo as trompas e os ovários, eu vou aprendendo a me calar ou vou aprendendo a me expressar de forma agressiva. Por quê? Eu tô com a minha energia ovariana e a minha energia das trompas totalmente rígida por conta desse arquétipo da mulher fortuna. Eu tinha muita cólica de parar no hospital. Por quê? Porque você trouxe ao longo da vida o arquétipo da mulher fortuna, da mulher guerreira que quer dar conta de tudo. Essa mulher não vai se permitir ser cuidada dentro de um relacionamento. E aí o que acontece? A gente começa a disputar dentro do relacionamento com o masculino. Porque eu quero ser melhor, eu quero estar sempre certa, porque são duas energias yang se relacionando, não tem como dar certo, né? Então você gera uma energia caótica dentro da relação. Aos 35 anos, eu adoeci mais uma parte do meu corpo, que foi o meu intestino, né? Eu já estava toda com a parte uterina adoecida, com o emocional explodindo, né? Já tinha transbordado o potinho e não tinha mais o que adoecer, então eu tive uma síndrome do intestino irritável. Foi onde eu parei e falei, eu preciso fazer diferente, o que tem de errado comigo? Eu não conseguia entender porque eu não conseguia ser feliz nos relacionamentos. E quanto mais eu trocava de relacionamentos, porque você vai conectar, não, se eu não tô feliz é essa pessoa aqui. Mas se você não olha para si, se você não ressignifica as suas crenças, aquela figura masculina, aquela imagem da figura masculina lá da sua infância, você vai continuar atraindo uma pessoa com as características bem semelhantes da sua figura paterna. E você resolver isso internamente dentro de você não significa que você precisa conviver com a figura paterna. Talvez tenha sido um abusador, talvez tenha sido um tirano, né? Talvez tenha abusado de você emocionalmente, psicologicamente, mas você precisa resolver internamente a sua relação com o masculino. A figura masculina é diferente dos homens.
O masculino, ele tá dentro de você. Então, assim como o masculino, assim como o feminino, eles estão vibrando dentro de você. Se você tá com seu masculino ferido, odiando os homens, assim como eu, ao longo de toda a sua vida isso vai se repetir, né? Então, muitas mulheres dizem, eu tenho dedo podre para homem. Não, você atrai aquilo que precisa ser curado dentro de você. Isso é difícil de ouvir porque a gente quer sempre achar um culpado. Quando a gente está nessa postura, com as feridas emocionais predominantes na nossa vida, a gente sempre vai procurar um culpado. Só que a minha vida afetiva só mudou quando eu assumi a autorresponsabilidade de tudo aquilo que eu trazia da minha vida. Eu era a rainha de ser a vítima. Eu queria sempre culpar a outra pessoa, porque ele fez isso comigo, porque ele fez aquilo comigo, e eu me vangloriava de contar isso para as pessoas. Só que, enquanto eu não percebi que eu atraía esse tipo de padrão relacional, eu não consegui sair desse ciclo, e foi muito dolorido, né? E quando eu iniciei esse meu processo, ainda assim, uns 3 anos, conforme eu ia limpando, conforme eu ia trabalhando, eu ainda estava presa em um relacionamento totalmente abusivo e destrutivo na minha vida. Por quê? Eram 2 energias predominantemente fortes. Eu com muita energia masculina querendo mandar dentro de um relacionamento. E você não vai conseguir mudar o seu parceiro. Você precisa mudar a si. Você precisa encontrar o caminho de volta para você, para o seu feminino, para a sua essência. E quando a gente fala de feminino, pode soar assim, eu vou ser submissa dentro da minha relação. Não, não é isso. É você resgatar a sua essência, quem você era, quem você veio ao mundo antes de toda essa turbulência, antes de você trazer a ferida da rejeição, a ferida do abandono, da humilhação. Todas essas feridas, normalmente nós trazemos da nossa vida intrauterina ou da nossa primeira e segunda infância, quando nós estávamos sendo educados. E o que eu faço com isso? Eu posso ignorar e continuar repetindo esses ciclos, ou eu posso tomar posse da minha vida, decidir, escolher e começar a minha caminhada. Muitas mulheres chegam para um atendimento achando que com um atendimento vai resolver toda a vida, só que não é, né? Algumas pessoas que estão aqui já fazem acompanhamento comigo há 1 ano. Eu vou para 6 anos de processo. E ao longo desse período, né, tudo que eu trago aqui para vocês de atendimento foi coisas que eu busquei primeiramente para mim. Porque se eu trago um processo de cura, de ressignificação para vocês e eu não passei por isso primeiro, isso é puro ego, né? Como que eu vou cuidar do outro se eu não olho nem para mim? Então esse caminhar começou com a minha própria cura. Então, um dos processos mais desafiadores do meu protocolo de limpeza uterina foi a cura da criança, porque essas feridas me marcaram, né? Então, eu dizia que eu jamais seria, dentro de um relacionamento, aceitaria o que meu pai fazia com a minha mãe, né? Eu não queria saber do meu pai, eu rejeitava o meu pai. E eu comecei a olhar para esse relacionamento e foi muito difícil, né? Foi muito difícil eu olhar para aquilo ali sem julgamento. O primeiro passo para você começar uma história, um caminho de ressignificação é você olhar para toda a sua história com amor, com acolhimento, porque você não é o que te aconteceu, né? Você passou por tudo aquilo, mas é possível reescrever a sua história. E eu sou a prova viva disso, né? Por muito tempo, eu precisava da validação externa, né? Eu queria ser vista pelos homens. Olha só, eu rejeitava os homens, mas eu queria ser vista. E com isso, eu acabava me invalidando como mulher, né? Então, isso é uma coisa que você precisa olhar para a sua história e fazer, será que eu realmente sou isso aqui? Ou será que eu estou funcionando a partir dessas feridas, das projeções?
E por que que muitas mulheres às vezes não conseguem sair de um relacionamento abusivo, mesmo sabendo que aquilo ali tá fazendo mal para ela? Por causa das feridas. Eu tô num relacionamento tóxico, eu tô num relacionamento abusivo, mas a minha ferida aberta de rejeição e abandono não quer perder aquilo ali. Eu não posso perder aquilo ali, eu não posso ser abandonada. Então, mesmo que ela queira sair, ela não consegue. Por isso que é muito... a gente não pode julgar uma mulher quando ela se submete a um relacionamento abusivo, muitas vezes onde há abuso, agressões físicas, né, abuso emocional, psicológico, porque ela tem a história dela e ela precisa de ajuda, percebem? Que muitas vezes a gente julga a vida do outro, mas a gente não sabe quais são as feridas que ela tem ali dentro. Então esse caminho de volta para si é onde você olha, mesmo que hoje você esteja dentro de um relacionamento tóxico abusivo, você pode começar o seu caminho. Foi assim que eu consegui sair desses relacionamentos, olhando para mim, mesmo estando ali dentro. Então eu comecei a limpar as minhas crenças, né? Comecei a fazer divórcio energético. Por quê? Porque quando você ainda tá com a energia desses parceiros na sua vida, você não vai conseguir ir para outro relacionamento. Ou você pode até ir, mas e as projeções que você trouxe lá de trás, né? Exatamente, a gente nem percebe muitas vezes. Por quê? Porque eu me culpo. Eu tô com tantas feridas abertas que eu vou me culpar. Não, se ele tá fazendo isso comigo, a culpa é minha, né? O que que eu fiz de errado? Então, eu começo a buscar o errado de mim e começo a aceitar aquela situação. É assim que as mulheres não conseguem sair de um relacionamento abusivo e tóxico. Então, quando você inicia o seu processo de volta para si, você começa a fazer uma faxina interna. Todo aquele lixo emocional que está dentro de você começa a ser dissolvido. E aqui o que eu quero trazer à consciência é desse masculino ferido que a gente carrega. Talvez você não tenha tido um problema com o seu pai, mas em algum momento você tenha se sentido rejeitada, abandonada. A ferida da traição, muitas vezes aquela figura paterna não se comprometeu com algo que te prometeu, e a criança, às vezes ela vai armazenar aquilo como uma ferida por questões que às vezes foram sem maldade, né? Como esquecimento na escola, uma coisa que você prometeu e de repente o pai prometeu e não pôde cumprir, um presente que não pôde dar. Para a criança aquilo ali vai ser visto, vai ser sentido como uma traição. Então, talvez você tenha tido uma presença paterna, uma figura masculina que você não teve nenhum problema com ela, mas essas feridas também influenciam totalmente os seus relacionamentos, essas feridas abertas. Então, como que a gente começa a ressignificar isso? Olhando sem julgamento para a nossa história e percebendo os ciclos negativos que eu ainda estou mantendo na minha vida. Se eu estou mantendo um ciclo negativo na minha vida, eu preciso olhar para aquilo. E quando você escolhe não olhar, o preço é esse que eu já comentei com vocês, né, anteriormente. Você vai continuar adoecendo. As emoções que são energia vão continuar transbordando, adoecendo o seu útero. E quando a sua energia uterina está bloqueada, por quê? A vida, ela nasceu através de um útero, através de uma ioni, né? Aqui a gente chama de Oni, né, para a plataforma não derrubar a gente. Então, a gente nasceu através de uma Ioni, através de um útero. Foi ali que nós fomos gerados. Então, o útero é a energia criativa da mulher. Então, se eu estou com baixo libido, se eu estou retraída, se eu não consigo me entregar, né, ali na hora da relação, eu estou também com a minha energia criativa bloqueada, porque a energia sexual é a nossa energia criativa, a nossa energia de ação.
Então, isso é muito importante. Quando eu trago a energia desses relacionamentos anteriores, às vezes eu começo a perder a libido, começo a ter dores na hora da relação, por mais que eu ame esse parceiro, sendo que o meu inconsciente traz uma energia de retração. E a forma do seu corpo manifestar isso é rejeitando esse parceiro de forma inconsciente. Então eu começo a ter desconforto na hora da relação, falta de lubrificação, perco a libido. Então percebem como tudo isso vai influenciar a sua vida afetiva? Além de você atrair esses relacionamentos desafiadores, às vezes você até consegue atrair uma pessoa que vai ser contribuição na sua vida, mas você está tão ferida que você começa a projetar todas as suas frustrações nessa pessoa. E aí o que acontece? A pessoa não aguenta. Quem aguenta conviver com uma mulher tirana, né, que está ali cheia de feridas abertas? Ninguém, nem você conseguiria. Se você estivesse no seu equilíbrio emocional, né, com as suas feridas ali em processo de limpeza. Então esse caminho é um caminho de resiliência, de acolhimento, de amorosidade com você mesmo. E é aí que entra a limpeza uterina. A limpeza uterina, ela vai acessar todas essas feridas emocionais que você trouxe e vai começar a trazer para a superfície para que então você libere. Por isso que é um processo que não é da noite para o dia, né? Um protocolo de limpeza uterina, ela pode durar, um único protocolo, meses. E como é feito esse protocolo? Dentro dessa investigação, nós vamos identificar quais são as feridas predominantes no seu campo. Então, através do uso dos cristais íntimos, que isso aqui se chama uma Ioni Egg, é uma ferramenta de cura ancestral. As mulheres há milhares de anos utilizavam os cristais lapidados para trazer essa cura. Então isso aqui vai funcionar potencializando a sua limpeza. Quando em contato com o útero, é como se ele fosse um arquivo, né? Ele vai fazendo essa limpeza dessas feridas emocionais. E juntamente com as reprogramações, que é um conjunto, você vai começar a dissolver. Dentro do protocolo de limpeza uterina, nós também temos o protocolo do divórcio energético. Eu estou tendo essa experiência, seguro que foi a melhor escolha. Maravilha, Hilda. E assim, você se permitiu a isso, né? Você começou o seu processo, acho que já tem mais de um ano, né? E agora você está passando por esse processo de limpeza uterina e você com certeza ao final vai perceber como essas energias acumuladas vão se dissolvendo. Porque às vezes a gente acha que a gente já está curado, só que o nosso processo de cura é contínuo, a gente vai se trabalhar até o final dos nossos dias. Por quê? Porque nós estamos numa realidade onde a gente sai para trabalhar, a gente se relaciona, a gente tem os conflitos do dia a dia. E isso são apenas gatilhos que vão ativar ali as nossas crenças e as nossas feridas. Então, dentro do divórcio energético, essas reprogramações, nós trabalhamos em 4 níveis. O nível mental, que são os votos, os pactos, as juras de amor eterno, né? Quem nunca falou, sem você eu não vivo, até que a morte nos separe, sem você a minha vida não faz sentido. Tudo isso são votos que ficam no mental. Então, o primeiro pilar do divórcio energético é onde a gente vai romper esses laços de forma do nosso inconsciente, né? Porque o inconsciente é tudo aquilo que está embaixo do tapete, que a gente não quer olhar e que comanda a nossa vida sem que a gente perceba. Logo em seguida, nós temos o nível emocional, onde nós vamos trabalhar os 3 R's: rancor, raiva e ressentimento. Aqui é um dos pilares mais importantes. Por quê? Porque às vezes já se passaram anos que você terminou com aquela pessoa, mas lá dentro você ainda tem mágoa daquela pessoa.
E essa mágoa vai fazer com que você não consiga se relacionar de forma saudável. E também vai fazer com que a sua vida, de forma geral, fique travada. Porque é uma emoção, é um sentimento muito denso. Esses 3 R's são o veneno da alma. Então, a raiva, o rancor e o ressentimento, eles são trabalhados no nível emocional. E aí você vai fazendo e vai dissolvendo tudo isso. Próximo passo é o nível vibracional e energético, que é o nível de alma, que é onde a gente vai romper com os fragmentos de alma. O que é isso? Quando a gente tem uma relação sexual, quando a gente tem um relacionamento que nos impactou, às vezes nem houve a relação íntima, mas eu tive um relacionamento com o meu chefe, que foi um tirano, eu tive um relacionamento com uma mãe tirana, né? Eu tive um problema com um amigo, aquilo ali me impactou e eu troco os fragmentos de alma. Então é como se tivesse um buraco dentro de você que nada preenchesse. Então você precisa fazer a limpeza desses fragmentos de alma para que você possa resgatá-los. Então esse passo do protocolo é onde você vai começar a resgatar os seus fragmentos que ficaram espalhados com parceiros, com lugares, com chefes, com amigos, com pessoas que passaram na sua vida. Isso significa que nesse protocolo você ganha autonomia, né? Você não precisa ficar dependente de mim eternamente. Com esse protocolo, sempre que você achar necessário, você vai fazer os 4 níveis do protocolo com determinada pessoa. E por último, que é o mais desafiador, que é o nível sistêmico. Então o nível sistêmico vem por último porque se eu não resolvo os votos e os pactos, a mágoa, o rancor, o ressentimento e a raiva, eu não consigo liberar de forma sistêmica. E o que é isso? Eu vou incluir aquela pessoa na minha história. Eu vou dar um bom lugar no meu coração para aquela pessoa. Lembre, tudo que eu excluo gera uma compensação. Então, se eu excluo uma pessoa que eu tive um relacionamento que foi importante para mim, aquilo ali vai me perseguir eternamente. Então, é você honrar aquela pessoa que passou pela sua vida. E se você não faz os 3 passos anteriores, você não consegue honrar aquela pessoa. E é muito desafiador. Então, todo o processo de limpeza uterina, ele vai trabalhar várias camadas da sua vida. Vai trabalhar a nível mental, emocional, físico. Por quê? Porque quando as minhas emoções transbordaram, meu útero já está trazendo, né, as patologias. Toda doença começa no emocional. Se eu já estou com o meu emocional totalmente debilitado, eu vou começar a trazer para o meu corpo. E nós mulheres, principalmente para o útero. Tá? Então, assim, esse protocolo, principalmente, ele vai trazer você de volta para si, né? Para que você encontre o caminho de volta para sua essência, para o seu feminino. Quanto mais eu limpo as minhas feridas, mais eu encontro o caminho de volta para casa. Então, esses passos do divórcio energético eu considero muito importante para quem quer um relacionamento, para quem deseja se relacionar de forma saudável, atrair uma pessoa, né, que vai ser contribuição na sua vida. Porque se você não passa por esse processo, como eu disse anteriormente, você ainda está conectada com todas essas pessoas. Tá fazendo sentido aí? Bom dia para quem entrou agora, sejam bem-vindos. Então, os passos são esses, para que você encontre o caminho de volta para si. Reconhecer que repetir ciclos não é normal. Se você não consegue avançar em alguma área da sua vida, é preciso olhar com amor para essa situação. Que bom, Mari, que bom.
e vai melhorar ainda mais. Observe os lugares onde você ainda se anula para caber no espaço de outras pessoas. Ter momentos onde você possa se conectar com você e com seu corpo. Porque quando eu estou muito na energia, né, da ação, da guerreira, do fazer tudo, do dar conta de tudo, de não depender de ninguém, eu vou me esquecendo e eu vou me anulando. Então, é importante você procurar um tempo para que você possa se conectar com você. E isso inclui tudo, né? O corpo feminino, ele é um portal de manifestação. Como eu disse, se a sua energia sexual ela está bloqueada, se você, né, não tá com a sua libido ali em alta, se você vive cansada, se você não tem prazer em se relacionar de forma íntima, a sua energia criativa, a sua energia vai ficar bloqueada. Então, você precisa resgatar essa intimidade com o seu corpo, né? Saber onde você tem prazer, onde você sente prazer. E conforme você vai limpando tudo isso, automaticamente você vai resgatando isso, né? Você vai resgatando esse fogo interno, né? Bom dia, Natasha. Inclusive, uma das nossas convidadas esse mês é a Natasha, que ela fala sobre sexualidade sagrada e magnetismo. Então vai ser um tema também que vai trazer muita consciência para vocês. Então eu vou deixar um presente para vocês, tá? Como eu disse, aqui é bem direto ao ponto, né? Se você chegou agora, eu convido você a assistir essa live desde o início, que só de você estar aqui ouvindo, de você estar expandindo a sua consciência, você já iniciou o seu processo de cura, né? E o próximo passo, eu convido você a conhecer o protocolo de limpeza uterina. Então, eu tenho 3 protocolos voltados para limpeza uterina. O mais completo é o protocolo matriz, mas talvez esse não seja o seu momento. Então, eu tenho outras opções de protocolo. Então, você me conta um pouquinho lá no direct ou no WhatsApp os seus desafios, que eu vou te direcionar para a melhor opção de protocolo. Muitas mulheres talvez possam se sentirem seguras com o uso do cristal íntimo, mas dentro da limpeza uterina nós usamos somente os cristais que são próprios para isso, porque existem muitas pedras no mercado e nem todas são próprias para utilizar de forma íntima. Então nós trabalhamos com uma média de 10 cristais que são próprios para fazer essa introdução, mas se você não se sentir à vontade para usar de forma íntima, você pode utilizar adaptado. Nós temos formas de usar adaptado sem que você precise introduzir. Nós reprogramamos o cristal para cada reprogramação, então isso potencializa toda a limpeza, todo esse processo. E como eu disse, as reprogramações são feitas a limpeza é feita através das reprogramações com as Yoni Eggs e outras ferramentas que nós utilizamos. E para que você sinta a potência dessas reprogramações, eu vou presentear você que está aqui com uma reprogramação, que é o caminho de volta para si, para que você faça, para que você sinta como isso vai vibrar dentro de você, dentro do seu interior. E ao final dessa live eu vou deixar ela salva no perfil, tá? Quem chegou agora, né, convido para voltar lá, ouvir tudo de novo, e aí você deixa lá na live um comentário para mim. Voltar caminho de volta para si, que eu vou te mandar no direct o link da reprogramação, e eu tenho certeza que vai trazer muita consciência e muita conexão para você que está aqui. Tá bom, meus amores? Então, essa foi a nossa live, a nossa primeira aula do Café com Cura. Na próxima semana nós vamos ter uma convidada especial, que é a Mari. Nós vamos falar sobre como o cacau pode contribuir nesse processo de cura emocional, né? O cacau, a Mari vai poder falar melhor do que eu só, né, eu faço uso do cacau sagrado, cacau medicinal, né? E é de muita contribuição, traz muita expansão, mas esse tema será na próxima semana.
Então eu já convido você para estar ligadinho aí nos stories que eu vou anunciar direitinho, vou botar o lembrete para que você participe na próxima semana. Então é isso, meus amores, não esqueçam de comentar na live que vai ficar salva, se Deus quiser eu vou conseguir salvar essa live, porque a tecnologia aqui, protocolo maravilhoso, muita reconexão, muita consciência, ai que lindo. Eu tenho certeza que é só o início, Natasha? Então, eu vou fazer de tudo para conseguir salvar essa live e você comenta lá para que você receba a sua reprogramação. Muito obrigada a você, que o Cacau Medicina é a contribuição para a nossa reconexão com o nosso caminho feminino, exatamente. E foi em uma consagração do Cacau que eu despertei para trabalhar o meu feminino, esse meu lado, de resgate da minha energia feminina. Eu que agradeço a quem tirou um tempinho para me ouvir, para ouvir o que eu tenho a dizer. Inclusive, eu estou utilizando a minha Ione Egg de quartzo azul, a minha Ione Egg de quartzo azul, porque ela trabalha a comunicação. Um dos grandes desafios da minha vida é a comunicação, principalmente aparecer aqui ao vivo em lives, E hoje foi tão tranquilo, tão assim, com a certeza de que eu vou falar para quem precisa me ouvir, que não foi como das outras vezes, que eu passava mal e tudo para vir aqui fazer lives, Então, esse protocolo tem me ajudado principalmente em colocar a minha voz no mundo. Por quê? Porque se eu estou com essas feridas abertas, eu não consigo me expressar. Na verdade, eu vou querer sumir para que ninguém me veja, para eu não me sentir rejeitada, para que eu não comece a ativar essas feridas dentro de mim. Tá bom, meus amores? Então é isso, um grande beijo, até a próxima aula do nosso Café com Cura, tá? Agora eu vou descobrir aqui como é que encerra a live.